Paz de Cristo para todos. Muito obrigado aos irmãos pela presença, aos irmãos que estão online também, amigos, a nossa gratidão. Estamos muito alegres nesta manhã em vermos os irmãos e vermos um velho amigo aqui, doutor Ademir Pimentel. Que alegria, que Deus o abençoe aqui entre nós, doutor Ademir. Que bom vê-lo conosco. Abraço em toda a família, por favor. Hoje vamos falar sobre humildade, humilhar-se. Há muitas pessoas com ideias erradas sobre o que significa ser humilde. Há pessoas que pensam que ser humilde é ter uma ideia menor de si, uma ideia negativa de si, se considerar inferior. Não é verdade. Isso pode ser classificado de outra maneira, mas não como humildade. Uma pessoa humilde, ou humildade, é a capacidade da pessoa reconhecer suas fraquezas, seus erros, suas limitações, e não apenas as suas virtudes. O humilde não é aquele que só vê as suas falhas, os seus erros. Essa é uma visão errada de si. O oposto do humilde nos ajuda a compreender o que é humilde. Qual é o oposto de humilde? É o orgulhoso, é o soberbo, é o vaidoso, é o prepotente. O orgulhoso, que é o oposto de humilde, ele tem uma visão exagerada das suas qualidades, das suas virtudes, dos seus talentos. E tem uma miopia terrível em relação às suas falhas. Ele é incapaz de reconhecer os seus erros, as suas fraquezas, mas é capaz de reconhecer de maneira exagerada os erros, as fraquezas dos outros, as incapacidades dos outros, as falhas dos outros. Por isso ele é orgulhoso. O orgulhoso, por causa desse orgulho, dessa soberba, dessa incapacidade de ver suas falhas, os seus erros e só ver as suas virtudes, ele é incapaz também de ouvir o outro, de se relacionar considerando o outro, respeitando o outro, tratando o outro com dignidade, com nobreza. O humilde não. O humilde é capaz de reconhecer os seus erros e as suas virtudes, os erros dos outros e as virtudes dos outros também. Por isso ele é mais flexível, ele é capaz de ouvir, ele é capaz de se relacionar com a outra pessoa, ele é capaz de crescer, ele é capaz de aprender, ele é capaz de mudar, ele é capaz de se transformar. O orgulhoso não, ele é engessado. A Bíblia nos ensina sobre humildade. E hoje, depois dessa palavra sobre definição, nós vamos ver alguns textos que nos falam sobre Deus e o humilde, ou a humildade. Vamos ver alguns textos que falam sobre Jesus e esse tema, humilde, humildade. E vamos ver sobre nós e esse tema, humilde e humildade. Então, a primeira coisa que nós assentamos aqui já foi o que significa, qual é a definição de humildade. Se nós pararmos aqui, os irmãos vão para casa já sabendo o que é humildade, o que não é humildade. Qual é o oposto de humildade.
Na Bíblia, nós encontramos no Novo Testamento algumas palavras que são traduzidas por humildade que, na verdade, a tradução deveria ser outra. Por exemplo, pobre, está em Mateus capítulo 5, versículo 3. Não é humilde ali, é pobre. Tem a palavra grega para pobre. Nós já falamos sobre isso aqui do púlpito. Tem uma palavra própria para manso, que às vezes também é traduzida por humildade. Mas no Novo Testamento tem todas essas palavras, o pobre, o manso, e tem a palavra humilde, tapeinós. E tem o substantivo também, e tem o verbo também, o substantivo humildade, tapeifrosune. E tem o verbo humilhar-se no Novo Testamento, né? Tapeinou. Tem todas essas, no hebraico também tem essas palavras, tem o ani, que é o humilde, tem o anar, que é humilhar-se. Essas palavras, no Novo Testamento, por exemplo, a forma do substantivo, do adjetivo e do verbo, só sobre humildade, ocorre 30 vezes. No Antigo Testamento, só nessa direção, cerca de 200 vezes. Só esse caso, não estou falando do pobre, não estou falando do manso, que são outras palavras. Então, quando nós abrimos a Bíblia, nós podemos aprender sobre esse tema. Então, eu gostaria de compartilhar com os irmãos alguns textos que falam, por exemplo, sobre Deus e humilde. Salmo, por exemplo, Salmo 18, versículo 27. Nós encontramos porque tu livrarás o povo humilde. Está ali, né? O povo humilde. Tem um ani no hebraico, tapeinós no grego, na Septuaginta, e abaterás os olhos altivos, isto é, o oposto do humilde. O oposto do humilde. O orgulhoso, o soberbo. Né? Eu não sei se em alguma Bíblia aqui está humilde. Salmo 18, tá? Humilde? Ah, então nós temos algumas Bíblias. A gente combina sempre com alguns irmãos que tragam as Bíblias com essas traduções para me dar o suporte que eu preciso, na verdade, né? Muito bem. Então aí nós temos... Então, o que Deus faz? O que o Eterno faz com o humilde? Salva o humilde. Salva o humilde. Resgata o humilde. Mas Ele não pode fazer isso com o soberbo, porque o soberbo pensa que não precisa de Deus. Ele não tem consciência das suas falhas, dos seus erros, apenas das suas virtudes e dos erros dos outros, é claro. Um outro texto no Novo Testamento, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 7, versículo 6. Paulo diz: mas Deus que consola os humildes, nos consolou com a vinda de Tito. Eu não sei se alguma Bíblia tem aí humildes. Não tem, né? De vez em quando acontece isso. A gente programa também isso para que a gente saiba que nem sempre a gente precisa de ajudar o tradutor do texto bíblico, não é verdade? Aí você vai e coloca lá humilde, a melhor tradução, né? Tapeinós. Né? Então Deus faz isso, Ele consola os humildes, Ele conforta os humildes. Em algumas Bíblias, não, ao invés de estar consola, está conforta, né? Os humildes. Então essa é a palavra, né? Como nós falamos aqui, nem sempre no Novo Testamento, infelizmente, nós vamos encontrar a tradução que nós gostaríamos de ver, uma tradução mais literal. Às vezes nós temos uma tradução interpretativa e não a tradução literal. O que não está errado, a tradução interpretativa. Então, essa primeira coisa que nós vimos é que Deus salva
os humildes. A segunda coisa é que Deus conforta, consola os humildes. No livro de Lucas, no capítulo 1, no versículo 52, Maria, naquele cântico lindo dela, Maria, mãe de Jesus, ela fala sobre os humildes, né? Depois dos tronos os poderosos, e elevou os humildes, né? Essa palavra, a mesma palavra que está lá em 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 6. Aqui foi traduzida por humildes, e lá foi traduzida por aflitos, mesma palavra. Então, Maria, mãe de Jesus, louvando ao Senhor, diz: o Senhor faz isto. Ele eleva, Ele exalta, Ele promove os humildes. Ele faz isto. Nesta mesma linha de Maria, nós encontramos Tiago falando a mesma coisa, no capítulo 4 de Tiago, versículo 6. Ele escreveu assim: Deus dá graça, portanto, diz Deus, resiste aos soberbos e dá graça aos humildes. A mesma coisa Pedro repete, a mesma coisa que Tiago, a mesma coisa que Maria, todos nesta linha. Pedro fala a mesma coisa na sua primeira carta, capítulo 5, versículo 5. O apóstolo Pedro ensina a mesma coisa também, né? Semelhantemente, vós, jovens, sede sujeitos aos anciãos, e sede todos sujeitos uns aos outros, e revestivos de humildade. Então, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. A mesma palavra, tapeinos, que ali também está traduzida nessa tradução, com exceção do texto de 2 Coríntios 7, 6. Então, nós temos aí alguns exemplos do que Deus faz com os humildes. Então, quando a gente lê esse texto, eu quero ser humilde, eu não quero ser soberbo, eu não quero ser orgulhoso, porque Deus salva os humildes, Deus consola os humildes. Eu quero a salvação do Senhor, o consolo do Senhor. Ele dá graça aos humildes. Ele rejeita os soberbos, resiste aos soberbos, ou rejeita em algumas Bíblias os soberbos. Eu sempre gosto de parar diante de um texto desse para entender o que significa rejeitar, resistir. E o que significa dar graças. Eu fico olhando o texto e fico pensando, às vezes, parado diante do texto, pensando. Às vezes eu pego e escrevo alguma coisa. Eu acredito que, quando a gente lê essa construção, Deus resiste, Deus rejeita os soberbos e Ele dá graças. A ideia de dar graça, se você pensar no oposto, que o texto mesmo sugere, que é rejeitar os soberbos, significa então acolher os humildes. Então Deus diz, Ele fecha a porta, Ele rejeita os soberbos, mas Ele acolhe os humildes. Essa é a ideia de dar graças, porque a gente pode ficar pensando, o que significa dar graça aos humildes? Ele acolhe. E quando Ele acolhe, nós somos acolhidos por Ele, somos abençoados por Ele, com a sua luz, com a sua sabedoria, com a sua força. E este é o sentido do texto bíblico, de que Deus faz o quê? Dá graça aos humildes, nesse sentido. Então a gente fica pensando, para diante do texto, não corre, fica ali, grudado ali, habita ali, arma as tendas ali, fica, o que é isto? O que é isto? O que isso quer dizer? Qual o sentido dessa palavra? Então você estaciona ali, e vai cavando, até encontrar água, até entender o texto. Bem, então nós vimos alguns exemplos de Deus e o tema da humildade.
Agora, Jesus e a humildade. Paulo escrevendo aos Filipenses, no capítulo 2, no versículo 8, o apóstolo Paulo diz que Jesus se humilhou. É o verbo taponeio, é o mesmo verbo de tapeinós, mesma raiz. Então temos tapeinós, o adjetivo, tapeinou, o verbo. Então ele se humilhou, ele humilhou-se a si mesmo. Então aqui nós temos o tema da humildade, a pessoa de Jesus. Ele tomou consciência, ao se humilhar, ele tomou consciência das suas limitações agora. Ele não tem um futuro, ele não sabe de tudo. Quando é que vai ser a vinda do teu reino? Eu não sei. Quem sabe é quem? É o Pai que está nos céus. Ele não tem mais o controle do amanhã e do ontem. Ele tem a vontade dele e ele sabe da vontade do Pai. Então essa consciência, então ele se humilha, se limita. Engraçado que ele se humilha, creio eu, sem perder a sua essência, sua divindade, sua comunhão com o Pai, mas ele se humilha. Quem se humilha é capaz de enxergar lá embaixo. Quem é orgulhoso e não consegue compreender a necessidade de Deus, e quem é Deus, a importância de Deus na vida dessa pessoa, esse ser que se orgulha e é incapaz de crer em Deus e de ver a necessidade de Deus, é porque ele não consegue olhar para baixo o suficiente para encontrar Deus. Então, quando uma pessoa diz, eu não creio em Deus, eu não preciso de Deus, é simples, ela não se curvou o bastante para enxergar lá embaixo o bastante para ver Deus na verdade. Porque Deus está lá embaixo, na manjedoura, no presépio, na região pobre da Palestina, com os miseráveis, está lá. Então esse é um texto que fala sobre Jesus na Bíblia, e é o verbo, a forma verbal que nós temos aí. Jesus diz em Mateus capítulo 11, versículo 29, que ele é humilde. Ele disse, olha, vocês venham a mim, e eu vou ensinar vocês, porque eu sou humilde. Quer dizer, ele é um professor que não é soberbo, ele trata os seus alunos com dignidade, com respeito. Há muitas autoridades, professores, líderes, no mundo inteiro, que pensam que se forem humildes, não poderão ter liderança, ter autoridade. Enganam-se, porque Jesus nunca perdeu a sua essência, nunca perdeu a sua autoridade, e ele foi humilde. O maior exemplo, era capaz de ouvir as pessoas, de elogiar as pessoas, sublinhar os pontos positivos das pessoas. Vai, a tua fé te salvou, ele dizia. Ao invés de dizer, o meu poder te salvou, a tua fé te salvou. Quantas vezes ele diz isso? Elogiando as pessoas, várias vezes. Natanael,
esse é um israelita em quem não há dolo, ele dizia várias vezes, e outras coisas mais. Estava sempre verificando e sublinhando, destacando as virtudes das pessoas. Há um episódio na vida de Jesus que revela que ele não apenas se humilhou, que ele não apenas era humilde, o ser, mas ele tinha atos, gestos de humildade. Além desses que nós já sublinhamos aí, dele apreciar as pessoas, destacar as virtudes dos outros. Na última Páscoa que Jesus celebrou com a sua igreja, quando ele instituiu a Páscoa, lá no Evangelho de João, capítulo 13, diz-nos o texto bíblico de João, que o Senhor Jesus Cristo, ele tira a sua capa, o seu manto, a palavra lá no grego é rhimation, né? Ele tira essa capa, ele tira esse manto, né? E ele coloca uma toalha, né? A palavra ali é lention, que significa um avental, um pano. Ele coloca na cintura esse pano, ou nas mãos mesmo, pega os panos. E ele começa a lavar os pés sujos, cheios de poeira, dos seus apóstolos, dos seus discípulos. Então Jesus não apenas se humilhou, ele não apenas era humilde, mas ele praticou atos de humildade, né? Porque a pessoa, não, eu sou humilde, mas ela não tem obras, atos, gestos concretos de humildade. Aí nós encontramos então Jesus, os exemplos de Jesus, né? Então nós vimos esses textos bíblicos que falam de Jesus e o tema da humildade. Então Deus é a humildade e agora nós é a humildade, né? Vamos ver alguns textos que falam sobre isso. Em Provérbios, no capítulo 16, versículo 18, diz que diz que a soberba procede à ruína, né? Soberba, que é o oposto da humildade, da palavra ani, em vários outros textos do Antigo Testamento. Se a soberba precede a ruína, a queda, podemos dizer que o oposto à humildade precede o quê? O progresso, a exaltação, a promoção. O soberbo fecha a porta, o humilde abre a porta. Em casa, dos filhos, dos pais, no emprego, todos os lugares. O soberbo faz o oposto. Pode perder até aquilo que tem, na verdade, por causa da sua soberba, da sua arrogância. Um outro texto que nós gostaríamos de compartilhar com os irmãos sobre este tema, está em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 8. Nós vimos isso também em Pedro, capítulo 5, mas vamos ver capítulo 3, versículo 8. Pedro repete essa ideia também no capítulo 5. E, finalmente, ele diz, sede todos de um mesmo sentimento, né? Compassivos. 3:8, não é verdade? Tem humildes aí ou não? Tem? Como é que está aí? Humildes? É isso, ao invés de compassivos, não é verdade? Muito bem. Então Pedro falando de sede humildes, né? E no texto que nós já vimos de Pedro, capítulo 5, versículo 5, ele usa uma palavra, uma construção muito interessante. No capítulo 5, versículo 5, né? Ele diz, revestivos de
humildade. Eu gosto muito dessa construção, né? Ele diz, coloquem a roupa da humildade, né? Coloquem a roupa da humildade. Então, essa é uma construção no texto de Pedro, que eu gosto muito. No capítulo 3 de 1 Pedro, no versículo 4, Pedro repete essa mesma ideia. Literalmente, ele diz, o ser interior de vocês, ele vai falando, o ser interior de vocês, unido ao incorruptível, trajo, roupa, vestido, trajo ou traje, as duas palavras estão corretas, trajo ou traje. Trajo é o mais formal, traje é o mais informal. Então, unidos ao incorruptível, vestido, roupa, de um espírito manso. Literalmente seria isto, na verdade. Então, a ideia é que, qual é a ideia que nós podemos ter daí? É que a humildade precisa nascer dentro do nosso ser. Quer dizer, a humildade não pode ser apenas algo externo, tem que ser algo interno, um coração humilde, pensamento humilde. Porque se você não tiver um pensamento humilde, um coração humilde, um sentimento de humildade, uma atitude de humildade, você pode fazer um ato e falar assim, ó, veja bem o tamanho da minha humildade, como ela é grande, olha só. O ato pode ser de humildade, mas o pensamento, o sentimento é de o quê? De soberba, de orgulho, na verdade. Então, esse texto do apóstolo Pedro, a gente precisa comer esse texto, entender esse texto. Então, ele está falando, olha, vocês precisam ter o trajo de um espírito manso, né? Esse ser interior, o homem encoberto no coração, quer dizer, o ser interior. Ser interior, não ser exterior. A ideia de que a humildade precisa começar dentro de nós, dentro de nós, dentro de nós. Paulo em Atos capítulo 20, em Atos capítulo 20, versículo 19, ele fala, vocês sabem como eu servi a vocês, ao Senhor, com toda a humildade. Então, Pedro diz, olha, a humildade tem que começar dentro. Paulo diz, eu trabalhei no meio de vocês, servindo ao Senhor com humildade. Então, o ser humilde, a obra humilde, não é verdade? Atos de humildade. E no capítulo 2 de Filipenses, versículo 3, há um texto muito especial. Filipenses 2, 3. E assim vamos caminhar para o final. Paulo diz assim, nada façais por contenda. Então ele está falando de quê? Da ação ou da motivação da ação? O que os irmãos acham? Ação ou da motivação? Da motivação, né? Olha, nada façais por contenda ou por vanglória, quer dizer, que a motivação de vocês, vou fazer isso porque eu vou fazer uma oposição a A, uma oposição a B, porque eu sou contra, não, que a motivação de vocês não seja negativa, seja a humildade. Então, o que nós temos aqui sobre a humildade em nós? Que a nossa motivação para sermos humildes deve ser a própria humildade. O nosso ser precisa ser humilde. E as nossas obras, as obras das nossas mãos, precisam ser humildes também. Bem, então, quanto mais conscientes nós estivermos, não apenas das nossas virtudes, mas conscientes também das nossas fraquezas, falhas, limitações. E quanto mais conscientes estivermos da grandeza de Deus, da perfeição de Deus,
da bondade do Senhor, mais humildes seremos. Nos 3 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, um jovem chega para Jesus e diz para ele assim, nos 3, bom mestre, o que farei de bom para herdar a vida eterna? E Jesus diz para ele assim, por que você me chama bom? Sabe de uma coisa? Por que você me chama de uma pessoa perfeita? Perfeito, bom, na expressão mais sublime, mais real, é quem? É Deus. Jesus está nos ensinando como precisamos ver Deus. Como ver Deus. Às vezes a pessoa pode pensar que nós somos inteligentes, mas nós temos que ter consciência de que não somos tão inteligentes quanto as pessoas pensam que somos. Para não envaidecermos e nos transformarmos em pessoas orgulhosas, soberbas. Jesus está nos ensinando. Perfeito, quem sabe mesmo das coisas, a pessoa pensa que sou eu, mas quem sabe mesmo das coisas é quem? É Deus, é Deus. É Ele que sabe. O Senhor é que é perfeito e Ele é que é bom. Em Miqueias, no capítulo 6, versículo 8, o profeta pergunta, o que é que o Senhor pede de você? O que é que Ele está pedindo? E entre tantas coisas, poucas coisas na verdade, Ele termina dizendo que você ande humildemente com Deus. Que você ande humildemente com Deus. Porque se você andar humildemente com Deus, você vai andar humildemente com quem? Com as pessoas da sua casa, da sua família, no trabalho. Mas se você não andar humildemente com Deus, você não vai andar humildemente com ninguém. Reconhecer que Deus tem a palavra final e não você. Que Deus é melhor, que Deus é perfeito, Deus é bom. Reconhecer isso. E se você diz que anda humildemente com Deus, mas é soberbo em casa, é prepotente no trabalho, em vários outros lugares, se eu fizer isso, eu sou mentiroso, na verdade. Não é verdade? Não é verdade. Não várias vezes, mas algumas vezes, conversando com os meus filhos, eu digo para eles assim, olha, eu penso assim, eu acredito nisso, eu não tenho dúvidas, mas eu posso estar errado. Posso estar errado. Na universidade, onde eles já estão, tem um que já é professor universitário, na verdade, mas os que estão na universidade, de vez em quando eles chegam para mim, não gosto daquele professor, não gosto daquela matéria, aí dá exemplo das coisas tolas que o professor fala, das posturas tolas. Fala, meu filho, eu acho que você deve ir, até nessa aula desse professor tolo que você está me dizendo, e ensinando essas coisas tolas. Acredito que isso é importante. Eu creio nisso que eu estou falando para você. Não tenho dúvida que eu estou falando. Agora, eu posso estar errado, eu sei disso. Se amanhã você descobrir que eu estou errado, você tenha misericórdia de mim, na verdade. Você tenha misericórdia de mim. Mas acho que você deve ir lá. É a hora de você ir lá. Ficar atento, respeitosamente ouvir esse professor, proceder dessa maneira. O que é que o Senhor pede de nós? Que nós andemos humildemente com, e se nós andarmos humildemente com Ele, vamos andar humildemente também com os nossos próximos.